Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a psicóloga e professora universitária Caroline Elcias. Ela fala sobre procrastinação, que pode afetar gravemente as pessoas em suas atividades. Atinge, por exemplo, adultos, adolescentes e até crianças. Professora, é um prazer tê-la aqui no Frente a Frente, seja bem-vinda. E comecemos com a denominação dessa palavra um pouco extensa, né, que pouca gente sabe o que é, a procrastinação. O que vem a ser a procrastinação na prática, não é? E como ela nasce nas pessoas. Obrigada mais uma vez. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, né, com você, Gorete. Bom, já iniciando, né, o termo procrastinar, ele quer dizer, justamente, significa, né, deixar, adiar, né, deixar para depois. Então, no contexto, do trabalho, fazendo esse recorte para o trabalho, né, é muito comum nós termos esse termo utilizado no dia a dia, né? Até porque quando falamos em trabalho, pensamos em produtividade. Atualmente, nós somos cobrados a sermos produtivos, né? Seja no ramo laboral, do trabalho, seja no ramo do estudo. Então, o tempo todo, na atualidade, a questão da produtividade ela é muito constante. E a procrastinação, ela vem nesse sentido de ser algo que atrapalha essa produtividade, né? Porque nós deixamos para depois. Então, essa questão do deixar para depois, do adiar atividades, adiar alguns acontecimentos, né? É o que nomeia o termo procrastinação. É esse Professora, movimento de pois não, Oi. pois não, pode falar. Não, então aí, como eu estava comentando, né, esse movimento de adiar, de deixar para depois, né? Que aí, Pois é, o daí brasileiro, eu tenho que procrastinar. quem nunca ouviu a expressão brasileiro deixa tudo para a última hora? A que se deve essa frase, né? Já que isso pode, pode dizer que muita gente no Brasil tem esse hábito de procrastinar, tem algo a ver com aspecto cultural, até porque a procrastinação leva as pessoas a terem mais, a gerar desmotivação, ansiedade e até estresse, né? Uhum. Na verdade, nós vemos essa questão cultural, né, no nosso país, como você mesmo colocou, deixar para depois, como sendo algo de fato do brasileiro, mas não quer dizer que é algo somente cultural, né? O fator cultural, social, ele tem sim uma grande importância, mas a gente entende que esse movimento de procrastinação, de deixar para depois, ele está também aliado, né, com a questão da motivação. Porque normalmente nós procrastinamos ou adiamos situações ou demandas na qual nós não estamos estimulados ou motivados para fazer, certo? Atividades, trabalhos, prazos para cumprir que não estão dentro dessa motivação. Então, normalmente, a procrastinação ela vem nesse sentido de aliada à motivação. Lógico, a questão cultural, né, essa questão do deixar para depois, eu tenho um tempo ainda, eu posso fazer amanhã, o prazo ainda está distante, isso influencia, né, e incentiva, estimula com que a gente vá prolongando, né, esse prazo. Mas se a gente for pensar no movimento psíquico, ele está associado à questão da motivação também. No aspecto tanto social quanto profissional, quem tem o hábito de procrastinar, e aí também tem razões psicológicas muitas vezes, né? Eu posso dizer que muita gente confunde essa pessoa nessa atitude como preguiçosa ou com má vontade. Isso é um equívoco, professora? Sim, sim, é um equívoco, porque a gente vai estar denominando, né, de um termo da preguiça, que aí já fica um termo pejorativo. Nem sempre o sujeito ele procrastina,
né, por uma questão de preguiça. Apesar de termos aí na cultura essa denominação, mas muitas vezes é até por uma questão mesmo do adoecimento, né? A gente entende que quando alguns trabalhadores, dentro da sua atividade laboral, apresentam um grau de procrastinação, muitas vezes podem estar associados a um adoecimento, né, a uma exaustão no trabalho. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai denominar, determinada pessoa é preguiçosa, não estuda, ou deixa tudo para depois, ou não cumpre com os prazos, porque se a gente não avaliar o motivo dele não estar cumprindo com os prazos, o motivo dele não estar conseguindo estudar, atingir suas metas, essa avaliação tem que ser feita cuidadosamente, porque pode ser realmente um fator até de adoecimento psíquico, né? Alguns aspectos como a depressão, a falta de motivação, o próprio burnout, né? Que é um adoecimento do trabalho. Então, são algumas questões que podem ser, sim, sintomatologias para a questão do movimento de procrastinar. Então, a gente tem que realmente ter cuidado com essa questão de denominar como preguiçoso. Pode-se também associar as dificuldades pessoais, né, que são desenvolvidas no enfrentamento de um problema para buscar, digamos assim, a resolução, e daí a pessoa adia essa atividade? Sim, um outro ponto importante, né, puxando já essa questão, esse ponto que você traz, porque às vezes nós somos, né, direcionados a fazer algumas atividades que muitas vezes nos lançam como um desafio. Então, seja, por exemplo, eu denomino um trabalho ou um prazo, né, para um funcionário. E às vezes esse funcionário ele está inseguro em fazer essa atividade. Ele não tem, às vezes, habilidades e competências para terminar a atividade. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente vai denominar prazos, denominar atividades, para que a gente não coloque nada muito aquém ou além, né, do que a pessoa é capaz de fazer. E aí sim, ele vai ter dificuldades, ele vai ficar inseguro, e aí ele pode começar a procrastinar por isso, porque eu não vou ter a segurança, eu não vou ter um conhecimento e não vou ter a segurança de fazer essa atividade. E aí, à medida que isso vai acontecendo, eu vou deixando para depois, até que chega um momento que eu tenho que cumprir, e aí eu posso cumprir isso de forma errada, mal feita. Então, que a gente pensando assim, quem é gestor, né? Tem que ter cuidado quando a gente vai distribuir cargos e atividades para os nossos colaboradores, para que a gente faça isso de uma forma eficaz, para que cada pessoa de fato consiga ter habilidade e competência para as atividades propostas, porque isso pode ser um fator também de procrastinação, né? Tenho insegurança nessa atividade que eu vou ter que fazer. E aí, diante disso, eu vou realmente deixar para depois, levando com a barriga, até que de fato, ou então eu vou fazer, mas vou fazer de forma errada, né? Sem cuidado, sem afinco. Pois é, e pode levar um prejuízo imenso, porque muitas pessoas, ao procrastinar, ao adiar uma tarefa, ela o faz de última hora e levando uma carga de estresse imenso, que pode ser evitada. Mas, por exemplo, essa questão do fazer no tempo de cada um, quando se observa que é algo que pode ser feito, que tem um prazo determinado e que esse prazo está exíguo, mas tem outra condição também de se observar o tempo das pessoas, né? O funcionamento das pessoas, Sim. porque nem todo mundo tem as condições de desempenhar uma tarefa dentro daquele estabelecido, do que é estabelecido. Como, então, nas organizações, enfrentar essa situação sem nenhum prejuízo para as partes, tanto para as organizações quanto para os colaboradores? Sim, isso é muito importante. Veja só, no mundo do trabalho, né, das empresas, das organizações, nós inevitavelmente vamos trabalhar com prazos, certo? Faz parte do universo do trabalho. Então, os prazos, né, as atividades com determinadas exigências. Então, é muito difícil a gente evitar esses prazos ou não trabalhar em cima disso, né, de metas, etc. Até no universo no campo do estudo também, né? O aluno ele também tem os prazos para cumprir.
Então, o prazo, ele faz parte da nossa vida. E aí entra a importância do sujeito que tem essa dificuldade, que ele percebe essa dificuldade com os seus prazos, né? A importância também dele tentar buscar ferramentas que auxiliem ele nesse processo. Tanto na linha, seja o gestor, observar os seus colaboradores para, de fato, verificar se tem alguns sujeitos que têm dificuldade nesse cumprimento de prazo, e aí pegar ferramentas que auxiliem ele, né? Esse olhar de gestão, ele é importante, porque o prazo, ele é inevitável, né? Para que as coisas caminhem, eles têm que acontecer. E aí, caso o gestor da organização ele perceba que alguns setores, alguns colaboradores têm essas dificuldades, apresentam, existem ferramentas que podem auxiliar nesse processo, ajudar o sujeito que procrastina, que perde esses prazos, a se organizar e adaptar-se a esse movimento do prazo, né? Porque, como eu falei, seja no universo da educação, como aluno, eu como professora, a gente lida muito com isso, às vezes a gente passa um trabalho com um mês e o aluno, quando chega no dia, não fez. E aí vem uma série de questões. A gente vai ver que realmente essa dificuldade do aluno em compreender o trabalho, dificuldade em se organizar na sua rotina, com as atividades demais que tem, família, trabalho, casa, filhos e a universidade. Então, é importante que a pessoa que tem essa dificuldade com os prazos reconheça e busque ferramentas para poder se ajustar, né? Porque os prazos, eles vão existir. E aí, joia, muito bom. Dentro das ferramentas que a gente tem, né, tanto ferramentas básicas como agenda, planner, estabelecimento de rotina, né, das minhas tarefas diárias, do que é prioridade ou que não é prioridade. Então, a gente tem essas ferramentas, que tem até aplicativos de telefone que nos ajudam a organizar essas questões de prazo, né? Então, quais são as tarefas que são prioridade para mim? Isso. Organizar o dia a dia também, da pessoa, seja no plano pessoal ou profissional. Isso. E a própria rotina. A gente gosta, tem muita gente que não gosta de rotina. Falar rotina não é bom. Mas, na verdade, a rotina ela é necessária, inclusive para a nossa organização písica, né? Se nós não temos uma rotina, a nossa mente também ela fica bagunçada e ela vai sofrer. Nós vamos aumentar o estresse, vai aumentar a procrastinação, os sintomas de ansiedade podem aparecer, as cobranças. Então, inclusive, a rotina, própria, né? Ela é importante. Então, se eu não consigo utilizar essas ferramentas mais estruturais, né, como agenda, como aplicativo, para me organizar, então, quem é que pode me ajudar? O profissional da psicologia, ele é um dos profissionais que olham para esse lado e dá auxílio. Se eu pensar no ramo da educação, o pedagogo, junto com o aluno, ele é o profissional que pode ajudar o aluno nesse processo a se reorganizar nos estudos, tá? Então, se eu tenho dificuldade de fazer isso, então, de fato, buscar um profissional que talvez me auxilie nesse processo, né? E me faça enxergar, né, quais são os pontos que eu tenho que dar atenção como sujeito. Mas a rotina, eu digo que ela é muito importante, apesar de a gente ver a rotina como negativo, mas a rotina, ela é, inclusive, para nossa saúde mental, ela é importante. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo aqui no Frente a Frente e em 1 minuto estaremos de volta. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga e professora universitária Caroline Elcias. Ela fala sobre procrastinação, que pode afetar gravemente as pessoas no desenvolvimento de suas atividades e que atinge adultos, adolescentes e até crianças. Professora, falemos ainda sobre na questão do trabalho, né? Estabelecer metas, o tempo necessário, enfim, o que se pode dizer das pessoas que procrastinam em função de atender às exigências, não diria exigências, mas às prioridades de outras pessoas com as quais ela convive. Como definir esse quadro? Certo. Veja só, dentro da nossa rotina de vida, né, nós temos nosso trabalho, temos as atividades diárias, né, domésticas, de família, de lazer, de filhos, entre outras. No nosso universo do trabalho, nós temos que, como eu falei, que cumprir metas, todos nós, né, somos cobrados com prazos, com metas, com horário, certo? E aí, muitas vezes, algumas atividades que estão fora desse universo podem vir como uma forma de atrapalhar, né, a minha produtividade, o meu cumprimento dos meus prazos e metas no meu ambiente de trabalho. Então, por isso a importância também dessa organização do sujeito, tanto no ambiente do trabalho, quanto no ambiente familiar, né, na rotina externa do trabalho. Verificar para que essa rotina externa, essas atividades externas, elas não sejam, de certa forma, uma, entre aspas, prioridade para que seja um atrapalhador no meu atividade laboral, certo? Não que a gente não vá ter o nosso lazer, que eu não vá ter o meu momento com a família, com os filhos, com as minhas funções também, né, com a família, mas saber de fato medir e verificar os horários, né, e as atividades que são de trabalho e o que são extra-trabalho. Um outro ponto com essa realidade que a gente está vivendo, desse momento da pandemia, que foi muito forte, né, em 2020, a questão do home office. Hoje em dia, a gente já tem uma presencialidade maior, né, nos trabalhos, mas logo no início, né, em maio do ano passado, junho, a gente tinha muita gente ainda em atividade de home office. E aí, essas pessoas, por exemplo, tiveram uma maior dificuldade em se adaptar, porque estava tudo ali meio que misturado, então eu consegui cumprir meus prazos, cumprir as minhas metas, os meus horários, né, do trabalho dentro desse ambiente doméstico, foi um grande desafio. E além disso, foi um dos maiores... Como a senhora diz, porque é uma dificuldade muito grande de estabelecer horários estando em casa, né? Uhum. Sobretudo as mulheres são mais penalizadas com essa condição, porque elas têm que dar conta, na maioria das suas atividades domésticas e conciliando-as com atividades profissionais. Então, no final das contas, as mulheres, notadamente, assumem uma jornada tripla de trabalho, eu diria. É por aí? Isso sim. Tem até pesquisas, né, que saíram logo no início da pandemia, os pesquisadores no ramo da psicologia organizacional começaram a olhar para esse público, né, o público tanto que estava em home office quanto o público feminino. E aí algumas pesquisas começaram a indicar que a mulher que estava em home office, mãe, ela tinha uma dificuldade e apresentava um sofrimento maior, né, algumas sintomatologias de cunho psíquico, do que mulheres que estavam em home office e não eram mães, né? E comparando ao público masculino, os homens solteiros e os homens que são pais, eles tiveram pouca diferença na relação do sofrimento, da adaptação ao home office. Então, a gente verifica, sim, que o público feminino e feminino com filhos, né, de fato, a categoria classe que tem sido mais sofrida nesse processo, por conta desse tudo, desses arranjos, porque também, além de ter que trabalhar, tem que educar o filho. Eu falo até por experiência própria, né? Eu sou professora, psicóloga, então
até hoje, a gente está ainda vivendo o home office. Eu dou aula pelo computador, eu atendo também alguns clientes online, para ir para o consultório, mas eu também atendo online. E ainda vivenciei isso de ter que estar botando meu filho na aula, passou um ano inteiro em aula remota. Então, além de ser professora, dos alunos ainda era do meu filho. Então, essa dinâmica familiar, né, aliada à dinâmica do trabalho, ela é um grande desafio. E sim, pode ser uma fonte de sofrimento psíquico importante e de adoecimento, né, para as mulheres especificamente. Para todos os trabalhadores, mas para o público feminino e mãe, a gente tem visto que está sendo mais acentuado esse adoecimento. Bem, tanto para adultos quanto para os jovens, adolescentes e até as crianças têm sido penalizadas nesse período da pandemia com o uso excessivo do celular, né? E nesse aspecto há uma guerra familiar, né, que se estabelece de forma, digamos assim, de forma aberta ou não, mas na verdade é um hábito que tem que ser controlado para não se transformar também em motivação para procrastinar, não é verdade? Isso mesmo. Eu costumo dizer assim, que o celular, a internet, né, os meios das tecnologias de informação, que a gente chama, eles são muito bons e são muito úteis no nosso dia a dia, né? A gente, quando sabe utilizar de forma correta e coerente, a gente consegue visualizar pontos positivos, inclusive, como eu falei, no auxílio dessa procrastinação. Mas aí eu tenho que ter esse cuidado nessa coordenação do uso desses instrumentos, né? Estabelecer Porque limites, muitas professora? vezes, sim, porque muitas vezes as redes sociais, por exemplo, que o telefone está à nossa mão o tempo todo, mas as redes sociais, ela pode ser, sim, um fator de procrastinação. Enquanto eu tenho meus prazos para cumprir, mas eu estou ali imersa, né, naquele ambiente da internet, navegando, e aí eu vou perdendo os meus prazos, né? A gente vê muito isso com os adolescentes, né, com os jovens e com os adultos trabalhadores, de muitas vezes se perder nos prazos na sua rotina, por ficar navegando aí na internet. E aí eu volto a afirmar, né, o ponto da questão da motivação, porque às vezes é uma atividade que eu não estou motivado, e aí eu utilizo o telefone, utilizo as redes sociais ou a internet como sendo uma forma de fuga. E aí, se eu não estou motivado, não tenho muito interesse, e aí eu vou deixando para depois, então eu vou vendo colocando outras prioridades. Então, como a internet, o telefone e o computador, o telefone mais especificamente, está muito fácil acesso, né? Está na palma da nossa mão, então ela termina sendo, sim, um instrumento que vai invadindo aí o nosso dia a dia, a nossa rotina, e pode ser, sim, um fator de procrastinação, ele desvia a nossa atenção, né? Para isso, aí eu vou utilizando e me perco nesse tempo. Por isso, esse cuidado. Da mesma forma que os smartphones, os aplicativos e as redes sociais, elas são importantes quando são bem utilizadas, elas também podem ser um atrapalhador nesse processo. Professora, as pessoas podem, para evitar a procrastinação, estabelecer tempo de uso do celular para verificação ou para... Há pessoas que trabalham com celular, mas a maioria não é? Na verdade, passam 4, 5 horas durante o dia disponibilizando a internet ou no celular, as redes sociais, e de uma forma que não colabora para o trabalho, para o estudo, enfim, para a sua vida produtiva. Isso. E é esse ponto que a gente vai ter que ter esse cuidado, porque à medida que eu estou ali envolto, né, nesse universo da internet, das redes sociais e dos aplicativos, né, à minha mão, eu tenho que ter esse cuidado para não me perder e não fazer uso prolongado desses instrumentos e perder as minhas atividades presenciais, né, o meu estudo, meus prazos de trabalho. Então, é importante sim ter esse cuidado, estar atento. Não é fácil fazer esse controle, né? A gente às vezes acha assim, tão simples, mas não é. É difícil a gente manter rotina.
exige muito do sujeito, exige uma organização, uma dedicação, mas é possível, tá? É possível sim, até porque o telefone ele faz parte do nosso dia a dia, né? Estamos com ele praticamente 24 horas no dia, mas a gente tem que ter esse cuidado para não nos perder dentro desse universo digital, das redes, dos bate-papos, né? Do WhatsApp, entre outros, e desviar nossa atenção e terminar nos prejudicando, né, no universo do estudo e do trabalho. A palavra de ordem, então, seria não adiar o inevitável a fazer. Isso. Eu costumo dizer assim, o que a gente conseguir, né, cumprir com seus prazos da maneira efetiva é o melhor. Se tem alguma coisa que me impede, eu consigo fazer essa análise. Por que será que eu não estou conseguindo fazer essa atividade? Né? Te faz essa pergunta. O que está me levando a deixar para depois? É a preguiça, né? É um contexto mais social? O que é que está nos deixando, né, nos impedindo? Então, quando a gente começa a se perguntar, consegue talvez encontrar essas respostas, né? Será que é algo que eu não gosto? Será que é uma atividade que eu tenho medo de fazer? Eu tenho insegurança nessa atividade, por isso que eu estou realmente adiando? Ou é algo que, de fato, eu não tenho nenhuma aptidão, eu não tenho nenhuma motivação para realizar? Então, essa pergunta, ela pode nos ajudar a encontrar, né, a solução, porque à medida que eu identifico qual é o problema que está me fazendo perder esses prazos e procrastinar, a gente consegue trabalhar, né, de uma forma mais direcionada, né, solucionando. Professora, quais os principais efeitos a longo e a curto prazo, digamos assim, que a procrastinação pode causar à vida profissional, social e psicológica das pessoas? Como identificar uma procrastinação, por exemplo, exagerada? Certo. Bom, se for no ramo do trabalho, por exemplo, se a pessoa é um funcionário que realmente tem essa dificuldade, é um funcionário que repetidas vezes já tem esse processo de procrastinar, de não cumprimento de prazo, de perdas, né, das atividades laborais. Então, é importante que o gestor, né, primeiramente, aborde o colaborador, sinalizando isso, né, como negativo. Até porque, dentro do universo do trabalho, a gente vai saber sofrendo essas mini pressões que a gente chama, né, dessas cobranças do prazo. E, então, é importante que o gestor ele também finalize, né, para o seu funcionário quais são as dificuldades que ele está tendo, e aí consiga, junto com ele, sanar, né? Em relação a longo prazo, o que é que poderia estar surgindo como sintomatologia? Como eu falei, o próprio burnout. Isso, o próprio burnout é um dos, porque muitas vezes o sujeito está vivenciando um processo realmente de desmotivação, de exaustão no trabalho, pela grande cobrança, e aí ele vai ficar desmotivado e vai se manter aí nesse processo de procrastinação. Dá a entender, muitas vezes, que é preguiça, que é um trabalhador que não produz, mas quando a gente vai avaliar, ele está vivendo um processo de adoecimento. Então, por isso que eu reforço a importância desse olhar singular para cada situação. Nós, né, quem é gestor, tem que estar atento para esses processos de trabalho e verificar se... Até porque o próprio burnout, ele também traz a depressão como uma sintomatologia, né? Enfim, e aí se eu pensar também nos jovens, né? Nos jovens, adolescentes, até crianças que estão com essa dificuldade de cumprir seus prazos, que terminam também apresentando algumas sintomatologias, né? A gente também tem que estar atento a esse movimento desses jovens, desses adolescentes, estudantes, né? Porque estão apresentando dificuldades em realizar os seus estudos diários, em cumprir com suas atividades diárias. Se de fato novas metodologias, né, que atente para essas questões e transforme aquela apatia em interesse pelas atividades. Isso mesmo. Professora, e aí tem esse olhar mais singular. Pois não?
Não, e ter esse olhar mais singular, né? De que cada sujeito tem um movimento próprio, e aí a gente pode realmente, em cima disso, traçar um planejamento específico, né, para cada um. Uhum. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a psicóloga e professora universitária Caroline Elces. Ela fala sobre procrastinação, que pode afetar as pessoas que são vítimas desse estágio, né, dessa sensação de desânimo que atinge adultos, adolescentes e até crianças. Bem, professora, dicas para driblar ou vencer a procrastinação. O que fazer de método do dia a dia, como acordar, como se colocar diante das tarefas. Isso exige um pensamento positivo sempre das pessoas? Sim, como eu coloquei anteriormente, eu acho que primeiramente, como a principal dica, é tentar estabelecer uma rotina que você julgue que você vai conseguir cumprir, tá? Então, a rotina, ela deve ser estabelecida por cada sujeito, dentro dos seus limites, dos seus desejos, né? Do que ele acha interessante. Então, estabelecer a sua rotina, o horário que vai acordar, os compromissos do dia, o momento do descanso, como ele vai estabelecer os seus prazos. Então, a rotina, ela é dos pontos fortes para evitar a procrastinação. Então, Quando eu construo uma rotina... passa pelo autoconhecimento, não é isso? Sim, isso é importante também. A gente precisa também verificar como é que eu funciono, né? Então, quando eu sei como eu funciono, então tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem outras que são mais noturnas. Então, essas questões é importante para justamente eu começar a agregar e a verificar, será que de manhã é realmente o melhor horário para eu poder desempenhar uma atividade de estudo? Ou eu vou fazer outra atividade pela manhã para que eu, no meu melhor horário de atenção e concentração, eu jogue essas atividades de estudo para esse horário. Então, se conhecer é importante, né? Entender um pouco do seu movimento, da sua rotina de família, do dia a dia, porque às vezes tem horários que na casa está mais movimentado e aí atrapalha, por exemplo, os estudos, né? Incluir também exercícios físicos na sua rotina, porque também auxilia a diminuir a tensão, o estresse e a ansiedade. Então, primeiramente, estabelecimento de rotina. Depois, o autoconhecimento, né, de como é que eu funciono, quais são as ferramentas que podem me auxiliar nesse processo. Então, algumas ferramentas, como aplicativos, planners, agendas, ajudam. Tem pessoas que funcionam bem utilizando esses instrumentos. Tem outras que não. Então, é importante verificar isso. Quais são as ferramentas que eu vou conseguir fazer uso e que me vão ser úteis, certo? Então, essas seriam as dicas principais. E segundo, e por último, né, caso de uma grande dificuldade, de eu perceber alguma sintomatologia que eu estou vivenciando, às vezes ansiedade, desânimo, desmotivação,
estresse elevado, que são alguns sintomas que podem aparecer, né, diante do quadro de procrastinação. É importante também que eu busque uma ajuda especializada, seja com um psicólogo, né, se for estudante, né, verificar um psicopedagogo que possa te auxiliar nessa rotina de estudos. Tem muitos profissionais que fazem isso, né, de ajudar o aluno nesse processo de estudo. E a psicologia, a psicoterapia, eu sempre ressalto que é importante para todos. E ajuda muito esse processo de autoconhecimento, né? A gente poder se entender e aí conseguir se reorganizar no nosso dia a dia. Uhum. Mas, assim, como dica, eu acho que seriam isso, né? Verificar a sua rotina, verificar quais são as atividades que lhe interessam, que lhe motivam, e conseguir ajustar, né? Em caso de utilizar aplicativos, utilizar agenda, para não perder os seus prazos, para saber como é que está o meu dia. Tem pessoas que terminam sobrecarregando demais alguns dias da semana, né? Então, às vezes eu tenho dias que estou bem atarefados, e aí eu vou me dedicar mais, vou gastar mais energia nesse dia, e no outro dia eu vou estar mais cansado. Então, reorganizar a rotina, distribuir as atividades de forma igualitária é importante. Visualizar o benefício, o objetivo e o benefício de uma ação é importante nesse aspecto também de melhorar a sua produtividade diária? Sim, sim. Até porque, por exemplo, existem algumas atividades, como eu falei, que vão me beneficiar muito mais, né? E vão, inclusive, me ajudar nesse processo de me motivar nas outras atividades, A né? Então, a perspectiva, né? gente Uhum. Uhum. As metas, né, elas existem e elas são importantes porque justamente são coisas que a gente vai visualizar como, eu preciso chegar nesse ponto, né, é aqui que eu preciso chegar. E aí vai me dar ânimo e motivação para poder desempenhar as atividades. Então, quando a gente trabalha, às vezes, muito com um adolescente, com jovens que estão no vestibular, eu costumo sempre trabalhar nesse sentido, de que existe a meta de passar no vestibular, mas para chegar até lá tem um caminho. E esse caminho é que é tortuoso, né? Onde vem a procrastinação, a desmotivação, todos esses fatores que a gente falou. Então, o foco é o vestibular, é o curso universitário. Então, o que é que eu preciso fazer para chegar lá? Então, a gente precisa, sim, dentro da nossa rotina, na nossa vida, estabelecer esses focos, né? Essas metas que eu desejo alcançar. Eles vão nos auxiliar a nos motivarmos, né? E, consequentemente, estabelecer, Bem, alcançar os nossos prazos de forma mais o que leva a uma pessoa à assertiva. procrastinação, a senhora falou aqui desde o início, de uma forma bem objetiva, mas eu acredito que a maior delas seja o entendimento, o sentimento de que a próxima ação que a pessoa vai ter diante dela é algo desagradável. E como Uhum. desconstruir esse pensamento, essa prévia conclusão, digamos assim. Isso também tem um fator importante. Se eu já entendo, já espero, prevejo que as atividades que eu estou desenvolvendo, que eu procrastino, elas no final resultam, né, na sensação de desgaste, de cansaço, de desagrado, né? Isso vai ser um fator que vai me levar realmente a procrastinar, porque eu não vou querer sentir esse desagrado, né? E aí, mas tem coisas que a gente vai ter que realizar. Então, de fato, é tentar verificar quais são esses sentimentos de desagrado que estão me provocando em mim e como resolver. Então, como eu falei, cada situação ela é única, né? Cada sujeito também ele vivencia uma situação de muita forma muito específica, mas é tentar olhar de uma forma, não gosto de usar um positivo, mas de uma forma assertiva, né, as situações. Então, se eu cumprir determinada atividade, o que é que vai ter de ganho? O que é que eu vou ter de ganho com esse cumprimento? Mesmo que seja, enfim, não perder meu emprego, é um ganho, né? Eu preciso da atividade laboral. Então, verificar esses ganhos ele é importante, porque às vezes, por menor que seja o ganho, mas termina sendo um fator de motivação, né, que vai estimular o sujeito a realizar a atividade. A gente entende que nesse universo
na sociedade que a gente está, no movimento da sociedade, ele é muito de cobrança. E nem tudo que a gente tem que cumprir são coisas prazerosas, né? Nos dão prazer, nos motivam, nos despertam esse desejo de continuidade. Então, encontrar esses ganhos podem ser justamente o caminho para nos mantermos aí no foco de realizar as atividades que, às vezes, nós procrastinamos. Bem, falamos sobre os efeitos, não é, da procrastinação em adultos, jovens, crianças e na velhice, sobretudo nesse período de aposentadoria. O que dizer quando a distância do tempo é algo muito próximo para as pessoas que estão nessa faixa etária? Como enfrentar a procrastinação nessa idade? Joia, bem interessante, até porque, como a gente costuma ver muito, né? O sujeito idoso, ele normalmente se encontra nessa situação da aposentadoria, né? Uhum. E aí a gente entende que quando a gente não tem essa atividade laboral, porque na nossa rotina, nosso dia a dia produtivo, na idade produtiva, como a gente chama, do trabalho, nós temos aí em torno de 8 a 10 horas dias, até mais, trabalhando, né, produzindo no dia a dia. E aí, quando o sujeito ele se aposenta, ou ele entra nessa idade da aposentadoria, né, ele vai perder, se a gente pode falar assim, essas horas que ele era cobrado a produzir, certo? Mas o idoso, ele também precisa ter esse cuidado com essa rotina, porque ele não tem mais atividade laboral como produtiva, né? Mas ele tem outras coisas que ele precisa fazer. Então, até, por exemplo, a gente verifica idosos que procrastinam ir a um médico, né? Ou ir a um banco, que é uma coisa assim. Mas, Carol, seria procrastinação? Sim. Se eu preciso resolver alguma pendência em determinado banco e eu levo tempo, vou adiando, eu estou no momento de procrastinação. E aí a importância, novamente, dessa readaptação desse sujeito idoso a essa rotina nova, tá? Para que ele não fique aí parado, né, procrastinado no dia a dia, né, sem uma rotina, sem atividades. Tem pessoas idosas que, apesar de estar aposentado, mas eles conseguem se reorganizar e arrumar outras atividades que substituam o trabalho, né, para continuar produzindo. Uhum. Isso mesmo, para continuar produzindo. Porque aí o que acontece? A gente, quando perde esse lugar do trabalho, ele pode vir de forma muito negativa para esse sujeito. E aí a importância também para que a gente consiga ressignificar, né, essa nova etapa da vida. Então, na aposentadoria, na terceira idade, né, com os idosos, a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso, porque ele vai procrastinar, não vai procrastinar no trabalho, nem no estudo, mas ele pode procrastinar em outros âmbitos da vida, na ida ao médico, no cuidado com a saúde, né, no cumprimento dos prazos com outras situações, como ir a banco, né? Pagamentos. Então, aí é esse olhar que a gente vai ter. Ele não tem mais esse foco do trabalho, a grande maioria, mas ele tem responsabilidades, né? Outras responsabilidades, outros âmbitos da vida que precisam dar continuidade. Professor, estamos no final do nosso programa. Infelizmente, a gente poderia conversar até mais. Eu pergunto, em que faixa etária a procrastinação, digamos assim, é mais suscetível às pessoas? Há uma comprovação científica nesse aspecto? Na verdade, ela aparece muito hoje nas publicações, né, tanto no público jovem, né, principalmente nos estudantes pré-vestibulandos, porque é uma faixa etária que realmente se exige, né, está nessa exigência social de dar resultado. Então, é muito comum a gente verificar estudos em faixa etária de pré-vestibulandos e universitários, estudantes universitários, certo? E nessa faixa etária realmente do trabalhador, né? Entre 25 e 45 anos de idade, porque a gente entende que essa faixa etária é a faixa etária que a gente tem mais cobrado como de producente, né? De produzir no universo do trabalho. Então, a gente vê aí que existe uma tendência
nesses dois públicos, né? No público tanto universitário, principalmente nesse corte aí do estudo para o vestibular, e na questão do ramo do trabalho, né? Nos diversos ambientes de trabalho, tem muitas pesquisas que terminam tendo esse recorte aí da temática da procrastinação. Isso não quer dizer que a criança não procrastine, né? E hoje em dia as crianças elas estão também começando a ser exigidas a dar resultados, né? A gente vê crianças de 5, 6 anos de idade com agendas lotadas, com várias atividades, escola integral, quando não está na escola, mas tem inglês, tem exercícios físicos, tem professor particular. Então, esse público mais novo, mesmo ainda existem já algumas pesquisas que já estão atendendo para isso, né? Essa cobrança excessiva, esse número elevado de atividades, eles podem sim chegar à exaustão, né? E serem atividades que são desmotivadoras para ele. Também tem que se observar a normalidade, né, das atividades para não sobrecarregar com tantas responsabilidades e tornar uma tarefa que poderia ser prazerosa em desanimadora. Doutora, Isso professora, mesmo. eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente. Infelizmente, chegamos ao fim do programa. Obrigada. Suas considerações. Eu que agradeço ao convite, né? Estou sempre à disposição. É muito importante a gente estar tocando em temas como esse, né? Como é que a psicologia ela pode contribuir, né, com a sociedade. Então, como eu sou psicóloga e apaixonada por essa área, eu acho sempre importante a gente falar em nome da psicologia como sendo realmente um aliado para o sujeito humano, né? Na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, muito Não tem obrigada. Estou à disposição. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.